Pessoal, vamos lá, boa tarde. Sejam bem-vindos aí, mais uma vez que a gente se encontra aí para compartilhar conhecimento. Aqui no Telegram, pediram para tocar em dois assuntos, lógico que, como sempre, a gente vai desenvolvendo a aula e vai compartilhando mais coisas, outros assuntos vão surgindo. Mas um deles era exemplos de como apostar contra uma barra, por ordem limitada ou no fechamento de barra, e também falar, né, sobre os perigos, né, e do contexto e do momento. Bom, então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas de cabeça e à medida também que, né, vou pôr aqui o curso grande, a gente vai achando algumas situações nas quais se opera contra. Tendo em vista, é lógico que é até bom falar sobre isso, porque faz tempo que a gente só fala de ordem por ordem stop, né? São as entradas mais comuns. O Brooks declaradamente fala que ele opera mais por ordem stop. Eu também gosto mais por ordem stop, mas tem situações que permitem, né, você apostar contra, tendo probabilidades, às vezes tão boas ou melhores até do que operar simplesmente por ordem stop. Lembrando que uma das situações que se entra por ordem limitada, mas dá a impressão que é por ordem stop, mas não é quando você pega um grande movimento que começa aí sem parar. Ó. Você pega essa queda aqui, ó. Você cota um, dois, três. A terceira barra, dependendo do contexto, você já pode vender. Você vai vender é o fechamento da barra. Então, por exemplo, aqui no que está na minha tela, você vai vender a barra 25, por exemplo. Vai vender a 25. 1, 2, 3, isso. 25. Você vai vender o fechamento por comando. Você vai clicar aqui em vender a mercado ou vai colocar a sua ordem. Bem na hora que ela fechar, você põe a sua ordem aqui e solta, né? Algumas vezes, sim, raramente não vai pegar, porque às vezes está um momento muito forte, você vai ficar para trás. Mas eu acho mais apropriado fazer isso. Coloca a ordem aqui, você só fica esperto ali no último segundo. Por que tem que esperar isso? Porque a barra, até o último segundo, ela pode mudar o formato dela totalmente. E esse setup, que é um setup de momentum, que é para scalp, né? No trecho de scalp que o Burux fala dele, se a barra tem que fechar abaixo do ponto médio. Então, às vezes, até os dois últimos segundos, a barra tá linda, tá parecendo a 24, ó, vai fechar igual a 24. De repente, no último segundo, fecha igual a 28, um doji. Às vezes, igual a 30 ainda, né? Fecha um doji positivo, sendo que você está querendo vender. Esse tipo né, de operações, por isso tem que esperar até o último segundo ali, e os traders operam a ou vendem a mercado ou vendem dessa forma que eu estou dizendo. Espera fechar mesmo e solta a ordem em cima. Só estar atento. Esses trades acontecem com muita frequência. Um outro segredinho legal, eu nunca vi ninguém falar isso sem ser o Brooks, quando dá gap entre barras, é melhor ainda. Significa que mais urgência ainda. Ó, vocês pegam aqui, olha aqui, ó, gap entre barras. Gap entre barras, ó. Isso significa urgência. Significa que quando a barra fechou, teve, né, gente que computador, instituição que clicou para comprar, então aí gera esse gapzinho aqui, que significa urgência. Os contras de operar, não vamos falar de apostas, né? Apostar contra. O único problema de apostar contra é o seguinte, ó. Nessa mesma tela, nós vamos ter dois exemplos. Quando você tem um canal estreito já que está durando 10 ou mais barras, uma tendência que já está forte por muito mais que 10, 20 barras, tal. Quando der uma barra grande, apostar contra seria vender o fechamento dela. Vender. Aí, outra situação mais conservadora, aqui deu um exemplo perfeito, que eu estava estudando no curso grande esses dias, que é esse aqui, ó. Dá uma barra negativa, a próxima fecha desse jeito, aí você pode vender. Ó. No caso, você já vende aqui. Olha lá, ó. Inclusive compraram, eles foram obrigados a estopar aqui embaixo. Ó. Fechou a 19, compraram, tiveram que fechar, que vender aqui embaixo. O problema de
apostar contra a maior barra de toda a subida, eu vou apostar direto na 17. O problema é que, olha aqui o exemplo, ó. Aqui você já tinha bastante barras subindo. E de repente dá uma barra gigante dessa. Você vai arriscar e vai apostar contra. Só que, lógico, aqui estava partindo da média de 20, isso que era um power breakout, né? Que eles chamam na análise técnica. Aqui estava distante da média, ó. Mas às vezes, se você esquecer desse detalhe, também pode dar errado, claro, como tudo. Essa barra aqui, ó, se você apostasse contra, olha o calor que você ia passar. Olha a agonia. E poderia até, né, ir muito mais longe ainda. Então, vocês têm que ver o contexto quando for apostar contra essas barras gigantescas. Lembrando que essas barras gigantescas aqui, que muitas vezes ferrou, eu principalmente, me ferrou muito na minha vida. Quando eu comecei a operar, às vezes eu não passava isso tudo aqui, eu não entrava. Mas na hora que dava essa barra, me dava coragem. Aí eu entrava e comprava. Aí ficava armadilhado. Aí você já fica doido, que aí cai, quando ele volta no teu 0 a 0, você não sai, porque você pensa assim, já passei o calor, agora eu seguro. Aí de repente volta a cair de novo, né? E você está comprado. Então, Leandro, oi, boa tarde. É o Thiago. boa tarde. Leandro, nessa situação ali que você está mostrando o mouse no candle 19, 18, 20, o Brooks fala que para fazer essas ordens limitadas, uma maneira de você fazer a ordem limitada é você aproveitar a falha de uma H1 ou vice-versa, L1, L2. Sim. No caso ali, você contaria a 19 como H1 ou H2? Não, ó, sempre que você tem um novo impulso, você recomeça a contagem. Então, por exemplo, 16, 17 aqui, está subindo de novo. Nós poderíamos falar sinteticamente, a 18 é uma H1. Só que se viesse abaixo, voltasse a subir, aí você teria uma H2. Lembra da intenção? Sempre o segredo é lembrar da intenção. O mercado teve a intenção de corrigir uma vez. Na hora que sobe, então, sinteticamente, você tem uma H1. H1, né? Então tá, É. não, essa é a minha dúvida. Agora, um trade que é muito bom e legal é a falha da H2. Se desse uma H2 aqui e armadilhasse, esse é um trade filé mignon. Vamos tentar achar aqui, ó, uma falha de H2, por exemplo, não tô. Aqui, ó, não, mas aqui teve notícia, beleza. Mas se aqui você tem falha de H2, o mercado tentou 2 vezes, armadilhou num topo dessa lateralidade. Mas quer ver? Nós vamos achar exemplos melhores. Pega essa venda aqui, olha lá, aqui deu uma L1. Não, mas é só sintética. Eu queria achar uma H2 mesmo. Aqui é uma H2, ó. Querendo ou não, lá o mercado tentou corrigir, fez H1, fez H2, andou um pouquinho, apesar que não reverteu tanto. E o dia depois lateralizou. Não, aqui não é legal, não. Foi ontem que aconteceu? Ou antes de ontem? Um dia que deu falha de H2. Aqui, ó, aqui gerou esse rolo todo, essa bagunça. Não, aqui não é válido. Falha, 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 falha. Ó, talvez aqui, não, aqui já deu mais a gás. Aqui, ó. Aqui foi uma falha de L2, ó. Você teve, ó, H1, L1, tentou vir para baixo. Não, mas é essa aqui que tentou, essa que seria a L2, ó. Se ela É, tivesse sido acionada, ela seria uma L2. Seria uma excelente compra. Acabou que aqui foi uma H2, mas ela não teve a L2. Aqui teve intenção, ó, só que não acionou a H2. Aqui, não acionou H2. Mas quando aciona, é que não estou achando nenhum exemplo aqui fácil, mas deu para entender. bem destacado. H1, a falha de H1 já te serve, dependendo do contexto, para você apostar contra. Mas quando dá a falha de H2, é melhor ainda. Ele até menciona isso. A falha da H1 você tem que analisar o contexto. Porque você tem que ver se você não está muito forte. Aí você já não pode entrar na H1, você não pode apostar contra H1, né? Você entra até a favor da H1. Aqui, talvez, teve intenção, mas não acionou H2. Mas é top. Aqui teve.
Aqui, se a gente for olhar, que é um triângulo, na realidade, né? Tudo que tiver 3 puxadas e for horizontal é a mesma coisa que cunha, só que no caso é triângulo, quando é horizontal. Quando é horizontal. Aqui teve, aí, ó. A L1, H1, L2, acionou H2 ou até H3, dependendo da contagem aqui, falhou. Aí, ó. Aqui nós temos. É. E foi o movimento climático. Ó. Então, ó, L1, H1. L2, que foi a 6. Eu não sei para onde rompeu primeiro. Mas batendo o olho, quando você vê outside, você já faz a contagem. Ah lá, rompeu para baixo e para cima. Então, isso aqui foi H2 ou até H3, né? Não, H3 não, foi H2. Aí na queda foi L3. Alguém não entendeu isso aqui? Vamos aproveitar esse momento até para explicar mais sobre H? Aqui, ó, na contagem, vamos lá, meu ponto de vista, eu acho que isso aqui muita gente até hoje tem dificuldade e sempre vai ter, sempre nós vamos ter dúvidas no sentido de que é o seguinte, quando é sintético, é efetivo? Não é? Então, vamos lá. O que é sintético? O que é nominal? Vamos lá. O mercado veio no impulso forte, acionou uma L1. Quando veio acima, acionou uma H1. Quando veio abaixo aqui, uma L2. Aí, quando veio acima aqui, H2. Aí, quando veio abaixo, L3, porque nós já tivemos uma L2 aqui. Essa outside bar acabou transformando aqui em L3. E Mas, você Leandro, é isso aí que eu não entendo. É tipo assim, na 5 você falou que fez uma L2, né? Mas a L2 não é só quando rompe a barra seguinte rompe ela? aqui, ó, foi rompida na 7. Ah, você Na está contando realidade como foi se a fosse 6. a 6 rompeu? A 6 não rompeu. A 6 ela teve a intenção de descer, né? Mas ela não chegou a romper a 5 não. Então foi a 6, ó. Vamos Ah, lá. porque até então a dúvida assim, que eu tinha é só quando rompesse, por exemplo, fez a Não, 5 aí a barra 6 tinha que romper para configurar uma L2. L2. Sim, sim, nominalmente, sim. Porque tem o nominal e tem o sintético. O sintético é só a intenção. O mercado não precisa romper. Mas você faz a contagem como se fosse. Porque o que acontece? Vamos lá. Tem uma teoria, tem a teoria, né? Tem o que se diz que é o seguinte: tudo que o mercado tenta fazer 2 vezes e falha, ele faz o contrário. Então vamos lá. Numa lateralidade, eu tenho um topo duplo. O mercado tentou romper 2 vezes o topo, não conseguiu. Ele vai fazer o oposto. Concorda? Isso, Sim. isso é unânime, né? É compreensível. Agora, onde que entra as Hs? Só presta atenção nisso agora. Ó. Eu estou numa tendência. O mercado vai tentar reverter 2 vezes. Tudo que ele tenta ele tenta 2 vezes e não consegue, aí ele retoma, ele falha. O que ele falha? Reversão. Aí ele retoma para alta. Ele falhou, ele tentou 2 vezes reverter, princípio da inércia, tentou reverter, a maioria das tentativas de reversões falham, aí ele sobe. Então, agora vamos lá. Dentro desse desenho, eu vou fazer aqui agora, ó. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Ele tentou de novo aqui, ó, nessa barra 6. E se fosse embora para cima, ela estando negativa, seria como se fosse a segunda tentativa de falha de reversão e ela vem e retoma alta. Por isso que aí vem o nominal e o sintético. O nominal é se romper. No caso aqui, a 6 foi rompida. Ela é uma L2 nominal. Agora, se não rompesse, vamos supor que a partir daqui voltasse a subir, mas ela fechou negativa, aí é sintético. Deixa eu achar mais exemplos, porque às vezes eu sei que é confuso. Leandro, Oi, posso falar como eu faço para ficar fácil para mim? pode? Talvez ajude alguém também. Pode? Não tem como eu rabiscar, não, né? Tem. Você tem annotate aí. Em algum lugar você vai ter um annotate. Annotate. Bom, não tô achando não, mas vou tentar É, explicar. é um lapisinho verdinho pequenininho do lado esquerdo embaixo. Eu não tenho esse lápis, não. Tem reco, chão. Eu só tenho o microfone do lado esquerdo. Não, em cima então ou embaixo. Aí tem vários comandos aí, vários botões.
Um deles está escrito, anotei. 2 centímetros para cima do microfone. Ah, achei. E, ó, no meu caso, para que não fique confuso, porque o Brooks fala para você não se perder muito na contagem, né, ô Leandro? Não De perder maneira que foco. você entenda, basta de maneira que você entenda, né? Isso mais ou menos que ele fala. Eu faço Sim. assim, ó. Eu olho só o momentum, que é, no caso, de alta. Então, eu não fico procurando L1, L2. Eu só fico procurando H1, H2. Aí, vamos supor, aí deu H1 aqui. Ok, aí, opa, vi que não tá. Aí deu, no caso, o assunto que o Leandro tá falando, né? De postar na falha. Então, no momento que eu visse que essa H2 aqui falhou, aí sim eu entraria nesse sentido do Leandro tá falando da ordem limite, que eu não faço, né? Porque eu não faço isso não, mas tô aqui só para aprender essa ordem limite. Tô errado, Leandro? Eu fui procurando Não, só depende. H1, H2, vejo que falhou H2 e faria esse ordem limite aí, no caso que é o assunto de hoje. Aí, Não, mas aonde você entraria com ordem limitada? Só se você fosse comprar, vender aqui em cima. Mas aí é outra coisa, não tem isso. nada a ver com a H, né? Isso, não tem nada a ver. Eu só entraria no contexto da falha, né? Isso, da falha da H2, que eu acho que não pagou nem um por um, pagou? Um por um? Acho que não pagou. O H1, você fala? Não, 3? H2. Não, mas não teve H2, porque não teve L1 no caminho. Teve só L1. Ó, aqui foi L1 acionada primeiro, depois teve H1, continuou sendo H1 até a 6, só tinha H1. A 5. A 5 seria essa sintética que você fala. Não. Não? Não. É o seguinte, a partir do momento que foi acionado uma L1, aqui foi acionado uma H1. Isso, até Enquanto aí, ok. não vem outra barra abaixo ou outra barra negativa, aqui continua sendo H1. Então eu conto errado também. O mercado continua. Se der outro impulso, zero a contagem, né? No Também. caso, então, essa 6 seria uma H2? A 6? Vamos lá, L1, H1. A Foi outro. 6 em cima dela você poderia falar que é uma H2, porque ela teve a intenção de descer. Então, poderia contar como L2. Ela teve a intenção, por mais que ela não rompeu. Porque Não, aqui, H2. H2. No caso, aí ela acima rompeu. dela seria H2, porque ela foi uma L2. Não, mas Então eu no conto caso errado. aí que eu não tô entendendo que ela rompeu a 5, né? Pra cima. Ela rompeu, aí depois, mas só que ficou negativa. Ela rompeu, ficou negativa, então, mas acima dela seria H2, no meu ponto de vista, porque ela virou L1. Desculpa, L2. Ela virou uma L2 sintética. Ela teve a intenção de descer no mercado. Ela só não rompeu aqui, ó, por um tique. Próximo também é perto. Aí por isso que a gente diferencia falando sintético ou nominal. Nominal é quando rompe. Nominal é quando rompe. Então, Leandro, mas nominal não teve H2. Não teve. Isso. Não Sinteticamente, teve. L2. a sintética tem. Isso. É isso aí. Entendi. Então, sinteticamente teve L2, que pode dar o mesmo efeito. Eu já perdi trade porque, não foi sintético, então aí não contei e acabou que o mercado desabou depois. Então, conte. Na maioria das vezes tendo contexto. Para quem está começando, esquece o sintético. Uma dica aí. Porque confunde bem. Pode ser. Isso aí, às vezes é melhor ficar fora do trade do que entrar num trade com dúvida e... Porque no caso ali, tem como voltar lá, Leandro, rapidinho, por favor? No caso é que eu contaria ali H1, né, na 2, né? Ali na 3, né, rompimento da 3, uma H1, né, como você falou. Desculpa, ali na 4, né, que foi rompimento H1. Aí depois eu contaria uma H2 nessa rompimento da 5 aí. É igual eu, mas agora eu entendi a explicação do Leandro. Não, Eu não você entendi, tem que eu prestar ainda não atenção. entendi isso aí ainda. Mas a H1 é a 3, não a 4. H1 é 3. É a 3. Ele tá fazendo. Ele conta igual eu, Leandro. Erradamente. Isso aqui, para ele seria H1, e para ele isso aqui seria H2, não é isso? Não, nada a ver. Não, Não, no caso nada. para mim a H1 seria a 4 e a H2 seria a 6.
A 6 seria H2. Porque teve uma barra de queda. O mercado tentou descer. Então, ela foi uma L2. Por mais que não rompeu a 5, ela foi uma L2 sintética. Aí Entendi. veio a 7, pode ser que rompeu primeiro. Aí sim veio a L2 nominal. A 6 virou L2 nominal. Vamos pressupor que fechou positivo. Ele está com ruído por Tem alguém trás. aqui com o microfone. Né? Eu fechei. É o seguinte. Provavelmente, como ela fechou de alta, eu presumo que a 7 rompeu para baixo primeiro. Então, pronto, acionou L2. A partir do momento que você tem uma L2 e vem a outra barra, aciona H2, é aí que acionou H2. Porque você teve a L2, L1, H1, L2, H2. H2 foi em cima da 6. Aí na hora que volta para baixo da 7, falhou uma H2, é uma L3, né? Abaixo da 7. Compreenderam? Sim, deu para entender. Vou passar agora a contar correto. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Seria uma cunha lá também? 3 puxada? Sim, Ah, é uma cunha, que é uma, É. 2, 3 puxadas. 3 puxada. Você vendeu abaixo, é uma cunha, bem observado. Aqui, ó, impulso. Onde que rompeu primeiro? Deixa eu ver aqui. Para cima. Então, lá, H1, L1 aqui mesmo. Então, você já tem uma L1 aqui. Voltou a subir, ó, sinteticamente, você já tem a L2, ó. Só que aí aqui, então, onde foi acionado de novo? Acabou que aqui virou a L3 e H3, ó. Triângulo. Triângulo é uma figura também muito boa de operar, com maior probabilidade, a não ser que vire um arame farpado isso aqui, mas eu não vejo tanto isso acontecer no dólar, por isso que eu gosto do índice, eu vejo, por isso que eu não gosto de operar índice. Mas querendo ou não, quem que você tem? É o triângulo. E triângulo ele vai ter triângulo simétrico, né? E acaba que o triângulo, ele tenta ir para um lado, se ele falha, é uma figura de rompimento. Ainda mais aqui que vinha de baixa, né? Vinha subindo. Tá subindo, rompeu para cima, falhou. Aí, ó, na hora que rompeu para baixo, aí ele desceu. Projeta-se ele para baixo. Quer ver? O movimento deve ter dado isso aqui, ó lá. Olha aí. Price action é lindo, né? Você Leandro, projeta a base aqui do triângulo ao alvo. Oi. você geralmente costuma fazer esses desenhos de triângulo? Ou você opera também como se fosse uma cunha? Não, pera, como se fosse uma cunha. Uma Normal. cunha normal? Você Ah, tá. faz esse desenho se quiser, mas Porque eu estava explicando esses dias pro pessoal, se tiver tudo horizontal, como se fosse um arame farpado, você pode contar triângulo também. o Brooks fala isso, que às vezes você não quer ficar desenhando triângulo, ele fala que você operar como se fosse uma cunha. Você conta, não, é que triângulo é a mesma coisa que cunha, só que ela é horizontal, ela é plana. A única diferença é essa. Cunha ela tem alguma inclinação. Ah, tá, A única entendi. diferença é essa, que a cunha, por exemplo, ó, aqui pode-se contar uma cunha, 1, 2, 3 puxada para cima. Cunha. Agora vamos ver esse dia aqui, ó. Deu vários triângulos bonitos, porque era horizontal em vez de cunha. Aqui, ó, horizontal. Tá bem desenhado aqui um triângulo? Não. Não. Em termos de desenho, não. Mas você opera como triângulo. Você chama, o Brooks chama isso aqui de triângulo. Ah, tá, entendi. Então, que aí faz, ó, uma puxada, 2 puxadas, 3 puxadas, né? Ou aqui assim, ó, uma puxada, 2 Ah, puxadas, interessante, terceira cara. puxada. Aí você entra. Porque é Exatamente. a mesma coisa, ó, aqui deu um impulso. Então vamos lá, H1, L1, H2, L2, H3, falhou H3, L3 aqui, ó. No caso 77, né? Seria a primeira puxada, né? 77, pode Ah, ser aqui, porque aqui teve uma barrinha que subiu. Poderia primeiro puxar da cela. 1, 2, 3. 3 tentativas do mercado reverter, não conseguiu. Aí gerou o triângulo. Poderia ter vendido já a 85 ou a 86 na hora que veio para baixo. Ou 87, né? Para quem gosta de barra fechando perto de sua mínima. Aqui, ó. Tem Mas desenho de triângulo aqui? só um Não. momento, Leandro. Oi. Voltando aqui onde você estava analisando, a 88 não poderia ser o terceiro impulso da cunha? A 88?
Poderia, a partir do momento que aí você teve a inclinação, ó, depois você teve uma inclinação para baixo. Aí já virou cunha. Mas vamos esconder o gráfico daqui para frente. Ó. Aqui é triângulo. Ó, nesse momento. Nesse momento. Eu tenho esse momento aqui. Eu estou olhando como triângulo. Ó, os 3 topinhos aqui. Exatamente, é interessante. Nesse momento, eu tenho triângulo. Aí depois se transformou em cunha. Aí ele veio aqui. Nesse momento agora eu tenho cunha. Eu tenho um impulso e canal, né? Spike and Channel, no qual eu posso entrar aqui nessa terceira, 1, 2, 3 puxadas. Aí aqui eu já tenho outro desenho, está inclinado para baixo, né? Inclinado nesses 45 graus aqui. Aí no caso não daria um triângulo expandido, não, né? Não dá. Não, triângulo Não, expandido. né? Tinha que ter vindo Mais um para ponto. cima. Beleza. Olha lá, ó. Aí gerou cunha, tá vendo? Aí, ó, que top. Primeiro faça uma leitura, você tem que ler o que está acontecendo, né? À medida que a barra vai se formando. Nesse momento é triângulo. Eu penso em vender. Chegou nesse momento, eu já estou pensando em comprar. Aqui, ó, olhando esse desenho para frente, ó, temos as informações até aqui. Aí eu vou fazer as contagens de puxadas. Opa, ó, uma puxada para cima, 2 puxadas para cima, já tenho a terceira. Aí posso ignorar isso aqui, fazer a bandeira de baixa, topo duplo. Topo duplo na média de 20 depois de um impulso desse. Eu só sei que não importa o nome que se dê, importa que você tem que ver aqui, ó, uma reversão de 2 barras, topo duplo aqui, 3 puxadas também. Tudo isso vai aumentando os motivos para eu fazer essa venda aqui, ó. Aí o mercado vem e desaba, ó. Pelo menos dá, né? Ou dá essa projeção, ou dá perna 1 igual perna 2. Eu não tinha essa visão de horizontal da cunha. No curso grande ele fala muito disso. Vamos achar um outro dia aqui. Triângulo foi... Ó, isso aqui mesmo, ó, o Bruno é um triângulo. Se tiver 3 puxadas, pronto, já deu um triângulo. A entrada foi aqui, ó. Tudo bem. Aí depois, pode ser... Aí, quando vem uma barra que rompe para baixo, igual a 113. Ó, até esse momento, tá tudo horizontal. Eu conto como triângulo. Então, eu tenho L1, H1, L2, H2, L3. Então, sei lá, estou pensando em vender aqui. Se falhar, eu compro. Só que aí você anda mais um pouquinho. O que era triângulo, olha lá, ó, o que se tornou? Uma cunha. Bandeira de alta em forma de cunha. Uma puxada para baixo, 2 puxadas para baixo, 3 puxadas para baixo. Eu estou a favor do movimento, aqui eu compro. Você viu que aqui eu pensei em vender porque era um triângulo no topo. Ainda mais deu topo duplo. Aí você vende, mas chegou na média, sentiu e fez essa figura, o que você faz? Você compra. Fácil ou não? Até que é fácil, né? O difícil é lógico, até vocês pegar o jeito. Mas depois que pegar o jeito, é fazer isso. Aí pega... Aqui, ó. Você vai ver que dentro vai ter 3 puxadas. Geralmente tem 3, até 4, né? Ainda você vai contar como triângulo. Deixa eu achar aqui um dia que aconteceu isso, foi... Ó, eu consideraria aqui também, ó, falha. Aqui é uma cunha, né? Se você puxar até aqui em cima. Ou você tem bandeira de baixa, topo duplo. Mas aqui também você pode fazer esse esquema de puxadas. Ó, 1, 2, 3. Ó, pra você ver, geralmente tem 3. Ó. A puxada que veio daqui, segunda, terceira puxada. Aí, ó, deu gap de média, caiu. Como é que o dólar, ele respeita muito essa questão de 3 puxadas, às vezes até 4. Deixa eu achar aqui um outro exemplo. Bom, mas vamos lá, senão não é foge do assunto, né? Que era situações para se apostar contra. Aqui é uma das situações que se aposta contra. Outras situações que você faz fade, né? Que você entra por ordem limitada. É quando você tem um canal, por exemplo. Ó. Então, a primeira vez que o mercado tenta romper o canal vai falhar. Geralmente, né, na teoria ele fala isso. A primeira vez que falha, ó, você tem as 2 linhas. Deixa eu desenhar direitinho aqui, peraí. Situações que se aposta, né? Se faz fade, que esse é o tema inicial aí. Olha lá. A primeira vez que tentou romper aqui, ó, por um tique que seja, falhou.
Então, mas você teria as duas opções. Ou eu entro por ordem limitada, já deixo a minha ordem em cima da linha, ou eu já compro, aí é a ordem stop, né? Compro acima da 112 também. Ou tento pegar aqui embaixo, ou pego aqui em cima, por ordem stop. Ordem limitada, ordem stop. Uma situação, eu já expliquei. Quando você entra nesse forte rompimento, ó, se você comprar o fechamento da barra, é ordem limitada, não é ordem stop. Ordem stop teria que deixar a ordem em cima aqui. Agora, se você deixa, ó, se romper, beleza, rompeu, ordem stop. Fechou, eu já ponho a ordem aqui, puf, vai ser executada, é ordem limitada, não é ordem stop. Mesmo estando a favor até do movimento, tá? Quais outras situações que você pode apostar contra? Canal estreito, primeira vez que vier abaixo, as primeiras vezes. Você pega aqui, tá forte, você enxergou isso aqui nesse dia, tá forte subida, ordem limitada, coloca para comprar, você aposta contra, né? Faz fade, comprando abaixo de barra. Tá canal estreito de alta, compra abaixo de barra. Ó, 3 barrinhas, canal estreito de alta, 3 barras consecutivas de alta, dificilmente isso aqui reverte de uma vez. Então, a primeira vez que vem abaixo de barra, você pode comprar. Deu essa barra climática aí, não, aí você já não aposta mais, você aposta vendendo no caso, né? Talvez. E aqui tem duas situações de stop. Se você pode projetar o teu stop, tem que ter stop isso aqui, gente. Isso aqui tá, eu vou até procurar aqui se eu acho fácil no curso grande. O Brooks dá duas opções, ó. Às vezes o stop logo acima da barra mesmo, caso caísse aqui, igual essa aqui caiu. Se você comprou aqui, veio abaixo, você não quer que venha acima, né? De novo. Se você vendeu o fechamento. O ideal é você projetar uma barrinha para cima, mas ele dá um outro exemplo que é um stop melhor, mais largo que esse. Ó. Você pega o último movimento e projeta para cima. Que aí você tem uma segurança maior. Você vai vender aqui, espera, suporta mais um pouquinho. Agora, se continuar subindo desenfreadamente, porque aí é notícia, é alguma coisa que você não pode ficar exposto, né? Aí você tem que estopar. Aqui, ó, um exemplo também que pode se apostar contra. Barra de sinal, barra de entrada, barra de continuidade. Continuidade horrível, isso é muito importante. Continuidade. A barra de continuidade foi horrível. É uma situação que pode se apostar contra. Eu, no meu caso, preferiria vender aqui arriscando, né? Não ganhar, mas não é errado se você não ver continuidade, igual essa aqui, também aposta contra. Quais outras situações que você aposta contra? Você faz fade, né? Olha o cuidado que tem que ter com fade, que é isso aqui, ó. Você vê essa barrona aqui. Lateralidade. Barra careca na lateralidade é doido para armadilhar e voltar a cair. Mas aí, ó, se você fizesse essa venda aqui, você, né, ia estar contra essa tendência forte. Tudo bem que depois voltou, mas ao longo do dia, mas quem vai querer ficar 2, 3 horas exposto aí, né? Ninguém. Outra situação que se aposta contra. Outside bar em lateralidade estreita. Você tem uma lateralidade estreita, como essa aqui, ó, arame farpado, e dá uma outside bar, você aposta contra. Você pode vender o topo. Ó, olha aqui, ó, essa aqui. Vocês verem, compraram ó, o fundo, venderam o topo. Leandro, rapidinho, desculpa te interromper. No caso ali dessa 7 que você falou, ele deu o topo triplo ali, mais ou menos, né? Você venderia ali no rompimento desse doji aí? De Porque ele qual? deu todo da barra 7 da sua direita. Essa Aí. aqui. Você venderia aí? Porque ele deu ali, ó. Não, eu não opero por ordem limitada, mas eu tô falando que são situações que poderia vender. Aí Só dava que, Ah, só que aí depende da análise que você está fazendo e do contexto. Eu estou olhando aqui com um gráfico horizontal, né? Horizontalizado. Mas se eu parar para raciocinar certinho, eu estou falando tudo bem por cima, mas olha aí, ó, o que eu tenho aqui? Um canal de baixa. Todo canal de baixa rompe para onde? Rompe para cima, né? não tinha visto isso. Eu tava vendo só os topos aí, ó. Os 3 Não, topos mas aí. olha, aqui foi perfeitinha essa entrada na compra aqui, essa H1, rompimento e correção. Você pode até apostar contra, né? Mas você tem que ficar ligeiro por causa disso. O trader de apostar contra,
o trader de ordem limitada, ele tem que ser muito ágil, entender bem do mercado. Ele pode ganhar até mais dinheiro, mas depende muito de agilidade. E o Brooks, você fala que ele dá preferência para a ordem stop, principalmente para iniciante, porque você tem um tempo aí para amadurecer a ideia, para raciocinar, para entender o contexto. E se ele tiver errado, beleza, vai ter o stop, né? Mais fácil, né? Vamos dizer assim. Vamos supor que quem comprou em cima da 8 aqui, ó. O stop já está aqui embaixo, ou está lá embaixo, já vai ter escolhido. Agora, quem vendeu aqui, cara, já vai ter que projetar isso aqui para cima, vai exigir muito mais raciocínio. E querendo ou não, o que o Brooks ensina, procura fazer, é ensinar assim, a ser monótono, né? O trading tem que ser monótono. Você não pode exigir muito raciocínio, não. Ele até tem um trecho que chama de binário, né? Decisões binárias. Você toma decisões ali, é sim ou não, né? Para padronizar mesmo, para mecanizar o trade. Aqui, ó, o que, que aconteceu aqui? A projeção daqui foi até aqui em cima. Então, se eu vendesse aqui, tá, não vou falar que está errado, porque eu sempre, né, esse rompimento aqui falharia. Se tem uma parte vendendo, tem uma instituição aqui por trás vendendo, então alguém, não quer dizer que eu estou comprando, eu estou sendo mais inteligente ou menos, porque tem o outro lado que está fazendo o oposto que eu, que é tão inteligente ou mais. Agora, o que eu tenho que conhecer é o que o mercado costuma fazer. Se eu vendi aqui, ou eu já estopo nessa projeçãozinha aqui, ou, olha lá, ó, projetaria isso tudo aqui para cima e chegava aqui, teria que adicionar. Quem entra, quem opera scalping, tem que estar disposto a adicionar. Quem entra com ordem limitada, tem que estar disposto, às vezes, a escalar, né? Leandro, Oi. lembrei do livro, da parte do livro quando ele faz essa ordem limite. Talvez acho que você vai encontrar para explicar a gente melhor. Ele fala que é muito lateralidade. Pronto, lembrei no livro. Ele fala para ordem limite. No topo, quando Arame você vê. farpado ou Isso, TTR, né? ele fala quando você vê o H1 ou H2 no topo da lateralidade, você já aposta ponta, aí já bota a ordem limite. Aí ele fala a mesma coisa no fundo. Quando você vê no fundo uma L1, L2, você já bota uma ordem limite que vai subir. Talvez aí, se você achar uma lateralidade, vai ter vários exemplos disso aí. Não, sim. Aqui, ó, você pega aqui, é um exemplo. Agora, você só tem que ficar esperto com o contexto que acabamos de discutir aqui, ó. Você pega essa barrona aqui e deu uma L1 aqui ou uma H1. Vamos supor que falhasse essa H1. Mas, cara, aí você esquece de olhar que, ó, às vezes você está olhando isso aqui desse jeito, sendo que na realidade, para a maioria dos traders, está isso aqui, ó. Aí, ó. Aí é bandeira é um canal de baixo, vira uma bandeira de alta. E o bicho, olha lá, ó, é violento. Ó. A bandeirinha vai romper para o lado. Ó, a tendência vinha de baixo, corrige, 1, 2, 3 puxadas aqui e foi embora. Ou fundos duplo aqui, ó, e foi embora. Ou fundo mais, esse fundo mais alto aqui, com esse fundo mais baixo. Aqui deu cunha aninhada, porque você tem várias contagens, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fundo duplo. Aí você tem fundo duplo, você tem várias coisas que vai levar esse mercado para cima. Então, para apostar contra, você tem que ter enxergado tudo isso. E às vezes você não enxerga isso a tempo, mas beleza. Algumas situações eu também acho interessante. Aqui, ó. Aqui você aposta contra. Olha o tamanho da sombra que deu aqui uma vez, deu a segunda, deu aqui, ó. Vamos tentar achar aqui um vídeo. Onde que nós falamos disso, gente? 50A. Scalping, aqui. Ó, aqui você tem dois tipos de, olha lá, ordem stop ou ordem limitada. Quando tem poucas sombras, é um mercado de ordem melhor para ordem stops. E quando você tem muita sombra, é mercado para ordem limitada. Então você vai apostar nos extremos. Então, ó, aqui nesse extremo você vai vender, aqui você nesse extremo, ó,
você tinha aqui. Então, aqui você vai comprar, aqui você vai vender, olha lá, ó, o mercado cai. Só que aí você já fica esperto, porque ó, já está uma correção A, B, C na lateralidade para romper. Querendo ou não, aí você tem um topo em forma de cunha aqui, ó, 1, 2, 3 puxadas. Então aí você já pode entrar por ordem stop aqui. Mas a princípio, aí, ó, a diferença de um para o outro, olha lá, ó, é o título até a primeira aula que se trata em scalping. Deixa eu ver se eu acho aqui um que tem os exemplos de todos os ordens limitadas e ordens stop. Tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Ó, é interessantíssimo. O curso grande. Olha lá, ó. Aqui tem os exemplos, tudo que ele fala, ó, por onde você vai entrar. O verdinho é por ordem stop. Os amarelinhos é por ordem limitada, mas é comprando fechamento. Ó, comprando, tá? E aqui venda por ordem stop e aqui vendendo fechamento. Aí por isso que pôs roxinho. Aqui para comprar, ó. Tá vendo que o beijinho aqui é compras, ordem limitada. Por quê? Você está no fundo, você tem uma falha de L1 aqui, ou uma possível falha. Olha lá, você vai comprar. Deixa eu aumentar, né, para vocês verem melhor. Eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Vários exemplos. Resumindo, não é fácil. Não, vai bagunçar a cabeça. Por isso que você tem que focar numa coisa ou na outra. Ou ordem stop ou ordem limitada. Porque senão você vai ficar igual o pato. Você anda, nada, voa, mas não faz nada direito. Pega a 15. A 15 poderia vender por ordem limitada, né? Porque era uma barra climática, possível falha aqui desse rompimento. Mas, vamos pegar esse dia aqui, ó. Vamos ver, vamos lá aqui. Ó, Big Up, Big Down. Qual que é a probabilidade maior? Ser um dia de lateralidade, não é? Vamos ver aqui o tamanho que foi o dia. 50 pontos. Os dias têm andado 50, 60. Então, teoricamente, eu acho que eu poderia vender por ordem limitada aqui. Não poderia? Só que aí, ó, quem espera? Quando vê um trem, te atropela. Aí, o que você tem que fazer? Projetar isso para cima. Olha lá, você só ia poder adicionar lá em cima, inclusive por ordem limitada de novo. Olha lá. Se você vendesse por ordem limitada aqui, você tinha que ter disposto a vender de novo aqui em cima. Porque às vezes, senão você nem ia sair dessa venda aqui nesse dia. Porque aí como é que funciona? Aqui você vende e aqui você vende. Aqui você sai com lucro e aqui você sai no 0 a 0. Ó. Veja que nem deixou sair no 0 a 0. Quem vendeu mesmo por ordem limitada, o rompimento desse topo aqui. Então, aí acaba que aqui você tem que adicionar mais. Se você estava com um, você adiciona. Não adianta só mais um, que aí o preço vem para cá. Você tem que adicionar mais dois para levar o preço mais para cima. Nisso você já está se alavancando. Aí, de repente, volta a subir. Isso é imprevisível, gente. Você aqui pode corrigir um ABC curtinho aqui, uma correção rasa e voltar a subir de novo. Aí você já não está vendido com um, você está vendido com 3. Aí pronto, arrebenta com a conta. Arrebenta com a conta, uma brincadeira dessa. Mas, né, se você souber estopar rápido, pensar rápido, fazer as projeções, treinar, exercitar. Nisso tem o vídeo sobre isso. O vídeo 50 que ele trata de scalping, que são situações que você tem que estar disposto a escalar. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos aqui. Aqui, ó. Esse aqui é legal. Olha, ó. Os dois exemplos, por ordem stop, esse gráfico aqui, e esse aqui tudo por ordem limitada. Só que, olha lá, você tem que estar disposto a escalar mais alto. Ó. Se você vendeu aqui, por exemplo, você apostou contra porque era lateralidade. Onde está no roxinho, nessa outra cor aqui, violeta talvez, não sei, olha lá, você tem que escalar mais alto. Então são pontos que venda com ordem limitada, então você vai arriscar vender aqui, vai arriscar vender aqui, só que você vai ter que escalar mais alto depois. Aí quem vendeu aqui, no caso dele aqui, ele explicando, é um ponto lá no Emini, 1 ponto ou 2 pontos, né? Que são os scalps dele. Então, você vai ter que apostar contra. Aí, o que você vendeu em cima, você sai no 0 a 0 aqui, olha lá, o pessoal saiu no 0 a 0. Ó. O que é teste de preço de entrada, na realidade, é quem entrou apostando contra também saindo.
Quem vendeu aqui, ele está comprando. É por isso que aí forma essa barra aqui. E vem essa barra, para o preço aqui, aí depois forma outra barra comprando. Nada mais é também do que os que estão na direção contrária, estopando. Beleza? Vários exemplos legais, né? Desses aí, de apostar contra, de escalar. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. 40. Leandro, o rapaz que tu perguntou lá, que explicaria ele ao vivo, acho que ele tá no chat, da regra de coloração. Evandro pede para ele depois no Telegram que ele te envia. Ah, tá. Bom, gente, eu tenho um vídeo disso lá no YouTube, mas mudou, né? O Profit mudou. O problema é esse. Bom, mas beleza, depois eu regravo outro vídeo ou chamo esse pessoal aí uma hora que eles puderem. Amanhã, a princípio, eu vou ficar em frente ao computador o dia inteiro. A gente gasta uns minutinhos fazendo isso. Aqui, ó. Eu vou pegar agora um vídeo 42. Aqui, ó. Situações para se apostar contra. Aí, ó. Esse é o exemplo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ó. Quando você tem clímax, como esse, essas barras climáticas, aí você pode apostar contra aqui, ó. São duas situações que você aposta contra. É semelhante ao que nós vimos no dólar que eu mostrei que aconteceu essa semana. Esse aqui, ó. Olha lá. Ó. É semelhante a isso aqui. Então, outra situação para você apostar contra. Ordem limitada. Padrão de escadas, stairs. Principalmente aqui, ó. Pega aqui. Esse aqui é um padrão de escadas, ó. A cada mínima eles vão comprando. É até uma das formas de fazer análise. Eu analiso o trade, a direção do mercado, porque é o seguinte, quando você tem uma tendência forte, o lado oposto não pode ganhar dinheiro. Se ele tiver ganhando dinheiro, nem que seja por ordem limitada, tá errado. Você tem que mudar a forma, você tem que analisar a forma de operar diferente. Isso, palavras do Brooks. Então, deixa eu explicar. Esse mercado aqui está subindo fortíssimo. Ó. Vendedor não está tendo boi. Tudo que eles vendem não está dando nenhum por um. Então, beleza, posso só comprar. Só está ganhando. Mas, de repente, ó, você já começa a ver eles... O comprador já está fazendo scalp e vendedor já está ganhando por ordem stop. Então, beleza, já muda a forma de pensar. Transição, geralmente, é para uma lateralidade. Na hora que está caindo, ó, note que a cada mínima anterior de swing, ó, a 18 aqui nesse caso, foi rompida, voltou a subir. Então, o comprador está ganhando dinheiro por ordem limitada. Então, também essa tendência não está tão forte de queda, não. De novo, rompeu aqui. Opa, já não ganhou. Não, ele ganhou aqui, desculpa. Não, mas não foi rompido. Não foi rompido aqui. Só foi rompido aqui. Aí ele comprou aqui, beleza, ele ganhou um pouquinho. Mas agora, na hora que ele comprou... Aqui seria? Seria aqui, ó. Ele não ganhou. Ele ganhou pouca coisa. Aí vem o estouro aqui depois, né? Que, na realidade, você tem que estar pensando em vender. Mas eu estou falando isso em questão de transição, você tem que mudar a forma de operar. Eu lembro de um vídeo que ele fala direitinho sobre isso. Que um exemplo foi ontem, ou antes de ontem, o dólar só caiu. Notem que compradores não estavam ganhando dinheiro. Ó. Então, você não tinha outro caminho na sua vida a não ser só vender. Eles não ganhavam dinheiro. Estava caindo, não dava nenhum trade por ordem stop. Então, quem comprou aqui ó, não ganhou, quem comprou aqui não ganhou, quem comprou não ganhou, quem comprou até isso aqui, se eu não me engano, não ganhou. Agora, notem que se ele comprasse por ordem limitada aqui, ganhou um pouquinho, mas na hora que ele comprou aqui, ó, ganhou? Não, ele não ganhou. Ele comprou aqui, ó, não ganhou. Ó, ele comprou aqui, às vezes até ganhou um pouquinho. Aqui ele comprou, mas não ganhou. Ganhou um pouquinho também. Você está vendo que o comprador não está ganhando nem por ordem limitada no padrão de escadas? Esse é o padrão de escadas, né? Você vai comprando a mínima do swing anterior. Ou seja, aí o que acontece? Virou a tendência desde a abertura, forte igual virou sexta-feira. Que aí você só pensa em vender.
Você só pensa em vender. Os caras só foram ganhar aqui embaixo, mas depois que o mercado já tinha andado 100 pontos. Quantos pontos que ele andou? Sexta. 104 pontos. Só depois de 100 pontos, com essa bandeirinha final aqui, ou aqui foi a bandeira final, ou talvez essa aqui, né? Ficou mais clara, mais nítida. Ainda deu mais uma venda. Aqui pode ser uma bandeira final de uma barra só. Mas vocês viram que esse raciocínio é interessante? Observar se a parte contrária está ganhando. Se os dois lados estiver ganhando, ainda que um deles esteja ganhando por ordem limitada, significa que ele não está tão fraco. Ele está ganhando dinheiro. Agora, esses dias que ele não está ganhando nem por ordem limitada nos rompimentos de swing anterior, esquece, meu, não tem boi para pensar em comprar, não. Você só pensa em vender. Ficou claro isso? Sim, sim. O que mais de interessante, né, podemos tirar aí dessas situações? Aqui, ó. Aqui um triângulo, ó. Tudo deformadinho, mas é um triângulo. Você tem aqui, ó, uma puxada, duas, três puxadinhas para cima. Aí, bandeira de baixo em forma de triângulo. Você não vê um desenho bonitinho de triângulo aqui, mas você vê o efeito deles. Você opera como se fosse. E tanto que o Brooks chama de triângulo. Das explicações que ele dá no curso grande, principalmente, eu falo mais para o curso grande porque eu passo dia e noite agora fazendo ele, né? Transcrevendo do jeito que vocês viram aqui. Aí toda hora eu vejo ele falando triângulo. Ó. Essas situações aqui é triângulo, isso aqui às vezes é triângulo. Onde mais? Às vezes até aqui, ó. Aqui é triângulo. Uma puxada, duas aqui, ó, embutida, terceira. Olha lá, ó. Triângulo. Aqui, triângulo expandido. Mesma coisa, a operação, só que é como se fosse uma cunha. Ele é mais aproximado da cunha. Eu lembro que aqui nós vendemos, ó. Baseado aqui, era triângulo expandido. No meu caso, eu acabei saindo aqui, o aluno até segurou, acabou voltando, devolvendo, assim, voltou para o 0 a 0 aqui. É bom enxergar esse triângulo expandido justamente para você não devolver, né? Ou, no mínimo, fazer uma parcial. Um triangulinho aqui, qualquer lugar que você sair por aqui já é algum lucro. Uma, duas puxadas, e deu três. Aí, bom, então tá tratado dos assuntos de que mais? Eu já falei os exemplos, né, de cabeça, que é apostar contra outside bar, barras climáticas, movimentos climáticos, dá para apostar contra, espera contexto. Nesse caso aqui, ó, subiu muito forte, mas deu essa sombra aqui. A outra barra não ultrapassou tanto. Era possível, então, uma venda, e venderam, né? Apostaram contra. Cuidado quando tiver arame farpado. Se der outside bar no meio dele, fiquem com medo, certo? Se tomem cuidado por ordem stop. Cuidado para entrar com ordem stop. A não ser que tenha que ter o contexto. Aqui era dia de notícia, mas até deu essas explodidas aqui. Mas note que essa outside bar aqui, apostaram contra ela. Olha essa outside aqui, ó. Aqui foi uma outside. A verdinha. Olha lá, ó. Venderam ela, veio até o fundo dela. Ó. Aí depois ficou uma outside maior. E aí compraram ela para subir, né? O que mais, gente? O que mais vocês pediram de assunto? Tutorial, mas fica para próxima. Bom, então o que mais? Aqui, primo... Eu nunca ganho. Parabéns aí ao Nivaldo Pinho, né? Ganhou o livro. Depois manda para mim o endereço lá no privado, nome completo, endereço. Eu mandei no Instagram mesmo, né? Ah, tá bom. Ah, então minha filha deve ver lá. Legal. Que mais que eu tô achando falou aqui? Opinião opcional, ordem limitada, ordem stop. Beleza. Ordem limitada. Bom, falamos bastante, né? E operar, apostar contra. Bom, gente, só isso? Senão eu encerro, então. Se não tiver mais dúvidas, se vocês estiver tudo bem, então... Então já tá craque já.
Tá O craque. o livro de Forex foi traduzido por você também, Leandro? Foi. É de quem o livro? Que eu peguei essa conversa já adiantada aí, eu fiquei sabendo dessa promoção ontem. Ele é do Bob Woolman, outro trader de price action. Só que assim, não, eu não acho tão evoluído quanto o Brooks. O que eu acho interessante nele, olha lá, tradução, aqui Leandro Oliveira de Paiva, Márcio Noronha que fez a revisão. Ele, inclusive, mudou as palavras minhas de algumas coisas, porque eu fiz a nível do Felipe Aranha, lá da trilogia, né? Só que o linguajar ele não concorda muita coisa. Por exemplo, para ele não existiria, o Márcio Noronha, não tem lateralidade, né? Para ele é faixa de negociação, que é a tradução que fica, né? Literal. Trading range é faixa de negociação. O Felipe Aranha que criou essa situação de lateralidade, né? Outros chamam também de acumulação, distribuição. Aí o Márcio Noronha que quis, nesse caso aqui desse livro, nós mantivemos esse linguajar. Faixa de negociação, acumulação, se for o caso. Esse livro é bom também, assim, tem muitos insights, tipo de um Bob Woolman, de coisas a se fazer, não fazer no trade. Uma delas também que eu tirei foi daqui, que eu falei com o pessoal, mas lógico, o Brooks deve falar também, mas... Ah, não, eu vi isso no curso grande depois. Por exemplo, você já está numa entrada e o mercado está indo a seu favor. Você pode adicionar ou não pode adicionar mais? Depende. Se você entrou com 1/4 da sua mão, você pode, né? Que ainda está dentro do seu gerenciamento de risco. Agora, se você já entrou com a mão total numa operação, quando vê aparece outra, não é recomendado você entrar com mais, né? Esse tipo de coisa. Eu achei interessante, porque já me perguntaram isso, e a visão foi daqui que eu tirei isso. Ele também, o que ele difere do Brooks é o que você deve buscar em cima do capital. Então, por exemplo, a cada R$ 5.000 é 1% ou 2% no máximo. O Brooks já enfatiza que você deve buscar pontos, né? Eu converto pontos. Por exemplo, se eu busco 25 pontos no dólar, então, a cada um contrato, eu tento fazer R$ 250. Se eu estiver operando com 3 contratos, então, 750. Eu faço essa conversão. E eu posso operar até com R$ 5.000, eu poderia operar, então, até com 2 contratos, né? No meu caso. Agora, pega o Bob Woolman, cada operação que eu entro, como é scalping, e ele está tratando de scalping, eu vou buscar 2%. 2% de 5.000 é R$ 100, né? Então, eu assumo o risco de perder 100 ou de ganhar 100. Vocês viram que é diferente do Brooks, né? Do Brooks é pontos. Eu vou buscar 25 pontos no dia. Não necessariamente numa operação só, pode ser em 3, né? Em 4 operações. Às vezes eu vou tomar algum loss que vai corroer os meus pontos, aí eu corro atrás de novo. Agora, no caso dele aqui, não. É mais preto no branco. Você vai buscar 2% em cada operação. Acabou essa operação, você espera a próxima. Esse ponto que eu achei interessante. Aí ele tem um outro livro, 2014, eu propus para o Márcio para a gente traduzir também, que é Operando Price Action no gráfico de 5 minutos. Eu acho que aí vai ser mais perto do Brooks, né? Porque o Brooks opera gráfico de 5 minutos. Nesse aqui, não. Esse aqui ele usa gráfico de ticks, é um pouquinho diferente, ou gráfico de 1 minuto. Fazendo uma certa determinada conversão aqui, tem 1 hora, ele explica para operar no gráfico de 1 minuto. Lembrando que o Buy Bar sai dentro de uns 15 dias. A tradução é minha e a revisão é do Felipe Aranha. Então, vai ficar dentro da trilogia mesmo. Aproximado, né? Da trilogia que todo mundo está acostumado. Só vou sugerir para o Márcio vender mais caro, porque o Buy Bar é um resumo dos 3 livros. Dá para sobreviver só com o Buy Bar. Só com o Buy Bar vocês aprendem muita coisa. Você aprende quase tudo, praticamente. No caso, se você quiser ler só ele, já aprende dos outros 2. A dos outros 3. Dos 3, desculpa. Lógico que os outros 3, tudo é mais esmiuçado, detalhado. Só que tudo também que é muitas vezes detalhado, mais confunde do que explica, né? Se eu pegar um texto aqui e ficar muito prolixo, muito falando, né? E o Brooks já é prolixo, ele repete as mesmas coisas, às vezes 3 vezes, 4 vezes.
acaba que mais enxuto é melhor. Tanto que no curso dele que eu transcrevo, o curso grande, eu tento enxugar, porque tem hora que ele acabou de falar do negócio 2 frases atrás e está falando de novo. Aí, beleza, eu apago um, fico só com o outro, para ficar mais resumido possível. Porque senão depois não dá ânimo, né? Você vai estudar de novo, o negócio é gigante. O que mais, meus queridos? Então, sem dúvidas, pessoal da sala, lembrando que amanhã nós temos aula cedo, vamos aproveitar amanhã e terça. E o pessoal do Aprofundando, amanhã à tarde, aula normal. Mesmo sendo carnaval, não podemos parar que tem muito conteúdo para ver. No demais, galera, quem estiver assistindo no YouTube depois, deixa o like, inscreva no canal e quando nós chegar aos 1000 inscritos, a gente faz um curso de Price Action aí legal, semelhante ao nível lá do Felipe Aranha, só que eu vou tirar o material do Brooks, né? Direto da fonte. Direto da fonte mesmo, mas assim, um formato bem com começo, meio e fim. Um forte abraço a todos, bom domingo, bom descanso. Valeu, Beleza, Leandro. abraço. Obrigado.